aquela história que eu falei com vocês sobre nós, sobre as pessoas aqui no Brasil, por mais de 60% delas procurarem a farmácia antes de ir no médico. E, gente, não é só adulto. A gente tem muitas famílias que procuram a farmácia, que procuram um farmacêutico para fazer orientação para criança. E o mais interessante é que a gente ouve relatos de familiares que ninguém conseguiu descobrir o problema. Quando foi no farmacêutico, o farmacêutico descobriu o que era, né? Então, por exemplo, essa semana que passou, em um dos grupos do meu curso Orientação Farmacêutica na Prática, um aluno estava relatando um caso de uma criança que estava apresentando coceira vaginal, que estava apresentando corrimento, e era uma criança, né, sem atividade sexual. Então, a criança estava com esse problema, tinha levado em vários pediatras, e os pediatras não descobriram o que era. E daí, quando foram conversar com o farmacêutico, numa farmácia, o farmacêutico disse que estava com todo o indício, pelos sintomas que a família relatava, estava com todo o indício de ser oxiurus. Então, olha só que interessante. O oxiurus é um parasita que habita a região do intestino, já chegando no ânus. Então, ele fica bem na beiradinha ali, né? E quando a menina é pequena, a tendência é esse verme migrar do ânus para a vagina. E daí ele causa irritação, coceira, causa, corrimento. E os pais ficam sem saber o que fazer. Porque se você usar nistatina, não vai resolver, né? Se você der um antifúngico, não vai funcionar. Se você der um antibiótico, não vai funcionar. O que precisa naquele caso ali é um medicamento para parasitose, né? Um albendazol, um Pirpan, algum medicamento que seja direcionado para matar a verminose. Então, o interessante é que nós farmacêuticos, pela nossa vivência ali no balcão, a gente sabe de tudo um pouco. Na medida que a gente vai ganhando experiência, que a gente vai ganhando tempo de atendimento ali, a gente vai conhecendo as histórias dessas pessoas e daí a gente vai adquirindo segurança. Muita gente me pergunta, como que eu faço as orientações sem medo? Como que pode, né? Você vai orientar para grávida sem medo? Você vai orientar para criança sem medo? Hoje eu faço tudo isso sem medo, mas isso levou tempo de balcão, de ouvir paciente, e eu sugiro sempre que para você se tornar um bom farmacêutico, a primeira coisa que você precisa fazer é sempre aprender a ouvir. Quando a gente ouve o paciente, as histórias desses pacientes, a gente adquire muita experiência e isso é que vai dar a gente segurança. Se você for curioso e perguntar para o paciente o que o médico passou, o que eu faço, o que ele fez, quer dizer, né? O que ele fez, qual o medicamento que ele passou, como que ele descobriu que era isso. Então, na medida que você vai conversando com essas pessoas, você começa a cruzar as histórias entre elas, porque de fato, tudo que a gente vai passando ao longo da nossa vida, a gente vai percebendo que são experiências comuns a muitas pessoas, né? Então, quando a gente fala de orientação para criança, tem muito disso, tá, gente? Principalmente porque a orientação, o medicamento, a prescrição de medicamento para crianças, ela é uma prescrição que vem de acordo com a experiência do pediatra em primeiro lugar.